Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso Pode Instrumentar. Esse é o nosso primeiro episódio. Eu estou muito feliz da gente ter tirado esse projeto da gaveta, tá? E hoje eu trouxe uma instrumentadora muito importante para a instrumentação e é uma amiga também. E a gente vai falar um pouquinho sobre os caminhos que o novo instrumentador pode encontrar e algumas dicas também. Eu trouxe com vocês Cristiane Carvalho. Olá, tudo bem? Aninha. Obrigada, Cris. A gente tá com a mão molhada de nervoso e é normal, Exato. tá? Ainda bem que estamos sem luva. Ainda bem que a gente tá sem luva. Bom, vamos lá, vou me apresentar aqui rapidinho. Isso. Tem um pessoal que já me conhece, mas quem não me conhece, meu nome é Cristiane Carvalho. Eu sou instrumentadora cirúrgica já há 30 anos de formada. Sou biomédica também. Trabalho com algumas especializações e sou coordenadora e orientadora de um curso, tá? E da parte graduada normalmente. E fora isso, a gente tem as especializações que é super importante. Eu tô muito feliz porque eu admiro demais a Ana. Obrigada. E a gente tem que entender, assim, que nem sempre as pessoas que sabem muito da matéria ou das coisas que elas estão fazendo, elas têm que ser professoras. Isso não é obrigatório, ter oratória não é obrigatório. Sim. O que na nossa área a gente precisa muito é de gente técnica e com ética. E isso, pra mim, você é a melhor. Obrigada. Eu tô muito feliz de ter aceitado. No primeiro projeto era a gente fazer uma live, mas eu achei muito legal esse sistema de podcast. A gente pode conversar e as pessoas absorvem o que a gente tá falando. Bater um papo, né, Bater Ana? um papo, a gente passar uma dica, né? Porque o instrumentador que tá iniciando, ele tem muitas perguntas, muitas dúvidas de qual o caminho para ele perseguir. É longe, mas vamos lá. É longo, mas você chega lá. É bom. Cris, conta um pouquinho, por que você escolheu a instrumentação cirúrgica? O que os seus olhinhos lá brilharam? E um pouquinho da sua trajetória também. Bom, vamos lá. Eu fiz instrumentação cirúrgica, eu tinha 18 para 19 anos, né? A gente tinha acabado o ensino médio. E a minha ideia era fazer medicina, só que eu sou a filha caçula de 5 irmãos, e a gente sabe como é que é hoje em dia a gente conseguir fazer medicina numa classe, basicamente, que não é a mais privilegiada do nosso meio. E não tinha base para passar para uma faculdade particular e também não tinha tempo para poder correr atrás como todo mundo faz, né? Parar um tempo, estudar, eu tinha que trabalhar ao mesmo tempo. E aí foi me apresentado algumas opções, como a técnica de enfermagem, como o enfermeiro e a instrumentação. Então eu falei, nossa, desculpa, instrumentar é muito legal porque ele está muito perto do centro cirúrgico, ele está dentro do métier, do que eu preciso, e mais importante, eu vou estar participando diretamente de uma cirurgia com o paciente. Sim. E aí procurei um curso de especialização de instrumentação cirúrgica. Na época não precisava do técnico de enfermagem, a gente também vai conversar sobre isso mais pra frente, que nem todos precisam. E de lá eu comecei a estudar e dali eu fui aumentando minha trajetória. Eu fiz o meu estágio basicamente dentro do Hospital Federal da Lagoa, que é um hospital maravilhoso, todas as especialidades, são 11 salas. Pude passar por quase todas as especializações, o que ajuda muito você a ter base no que você quer. Porque, assim, quando você tem escolha, né? É muito bom quando você tem uma mesa variada onde você pode escolher o que você quer. De lá, eu tive um convite para trabalhar com a cirurgia geral, onde eles me ensinaram, logo que chegou a videolaparoscopia no Rio de Janeiro, na verdade até no Brasil, e eles começaram a me ensinar videolaparoscopia, montagem, desmontagem, material, e ali eu fui me apaixonando, eu falei, opa, é ali que eu quero ficar. E aí, dali, deslanchou e aí vamos para 30 anos de formada aí, 30 anos de trabalho. Caramba, 30 anos. Que é um muito dia legal. eu chego lá. Com certeza. Eu já tenho uns 18 Já tá anos indo. de carreira. Isso aí. Então, eu até fiz alguns cursos de vídeo, Boa. só que eu não me encontrei na área de vídeo. E perfeito, né? Ana. Perfeito. E me encontrei na cirurgia plástica, obstetrícia, ginecologista. Eu amo, também. né? Mas eu fico muito feliz, né? Que você siga um objetivo, traçou, né? E queria que você também falasse pra gente, porque eu sei que você é professora, coordenadora do curso de Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro de instrumentação cirúrgica. Perfeito. Onde eu fiz o meu curso lá. Olha só há que tantos loucura. anos atrás. Gente, é uma situação muito engraçada, porque a Ana fez o curso lá e eu fui Sim. professora da filha dela, né, agora, né? Então, assim, é muito legal a gente poder passar isso para outras gerações, assim, eu não tenho problema nenhum em falar idade, eu não tenho problema nenhum em falar de tempo de formado, porque eu acho que isso é muito natural. Eu acho que até te dá muita bagagem, eu acho que é muito bom.
Eu sou professora e coordenadora pedagógica de um curso chamado Ana Bartel, que é um curso que tem muitos anos, ele tem 55 anos no mercado, né? Então, assim, quando eu me formei, ele já tinha 5 anos de formado. Quando eu nasci, né? Perdão, ele tinha 5 anos já de formado. Quando eu entrei lá, ele já tinha mais de 20 anos. Então, assim, isso é muito legal, é uma bagagem muito boa, né? É um dos mais antigos do Rio. É um dos mais antigos do Rio, acho que até do Brasil. Sim. E a gente tem uma coisa muito legal, que assim, a gente é muito tradicional. Eu costumo brincar que a gente é aquele colégiozinho que ainda tem aquela tradicionalidade de aula, de estágio, de pegar o aluno na mão, de estar junto com ele no seu estágio. E assim, isso agrega muito, entendeu, Ana? Sim. Eu gosto muito, eu gosto tanto da sala de aula, como eu gosto também de estar no estágio. Porque eu acho que quando eu conheço o aluno em sala de aula, eu sei o potencial dele dentro do estágio. E muitas vezes o aluno que não tem uma nota eficiente, né? Porque eu brinco que a nota ela não vai dignificar e nem muito menos diminuir um aluno. Sim. Porque às vezes ele não tá no bom dia, às vezes ele tá fazendo uma prova com problema. Somos adultos, né? A gente tem problemas. Mas o estágio ele não tem jeito, porque quando ele chega lá, ele tá preparado para isso. Então, se ele ama aquilo, ele vai com tudo. Vai. Se não deu para aquilo, ele vai tentar. E lá você consegue ver o nível da técnica dele, né? Exatamente. Porque assim, a gente, como eu sempre falo, Ana, a técnica ela é associada a um pacote, né? Que tem o caráter, a ética, a postura. E isso tudo tem que estar juntinho, porque se faltar um esses ingredientes, eu falo que o bolo sola, né? Então, para crescer, a gente precisa fermentar. E conta um pouquinho, para quem quer fazer o curso de instrumentação cirúrgica, quanto tempo demora mais ou menos para se formar? Para estagiar? Então, eu vou falar especificamente do curso Ana Bartel, que é o curso que eu ministro. A gente, óbvio, vai ter outros cursos, vai ter outras logísticas e, assim, respeito à organização de cada um, tá? Lá a gente trabalha com 12 meses. A gente fazia 10 meses, né? Que eram 5 teóricas e 5 práticas. Porém, a gente começou a ter muito feriado. Né? Feriado natalino, feriado de G20, Semana Santa, e o que foi e o que acontecia? Os alunos ficavam desesperados, porque eles achavam que havia falta. E aí, o que a gente fez? Para não fazer uma reposição desnecessária, a gente passou para 12 meses. Aí, às vezes, o aluno fala, meu Deus, 1 ano fazendo curso, não é muito demorado, não é? Assim, eu acho que é mega suficiente para você entender a logística da parte teórica, que é necessário, é a base, e depois ele entendeu como ele usa a logística da teórica na prática. Sim. Porque muitas vezes a gente anda, eu vejo pessoas que chegam ao mercado com a prática, são muito bons, mas que ele precisa da teórica para ele se aprofundar. Você, por exemplo, você sabe muito sobre cirurgia plástica. Se eu perguntar para você tudo sobre rinoplastia, você sabe responder desde a fixação do nariz, da colocação de cartilagem até o instrumental. Sim. Por quê? Porque você tem a teórica. Porque eu domino aquela técnica. Exatamente. Então, acho que para dominar qualquer coisa, tem que ter esse casamento de uma boa teórica com uma boa prática. E o que eu falo também, a gente sai... O curso dá uma base para você, né? Perfeito. E o aluno, quando ele sai dali, ele tem que se especializar. Sabe, eu acho muito importante o aluno se especializar, porque senão, como ele vai conseguir a tão sonhada equipe? Né? Porque quando você sai do curso, você quer uma equipe. Né? É o sonho do instrumentador conseguir uma equipe. A grande ideia então, ele tem que procurar uma especialização, seja na vídeo, seja na cirurgia plástica. E tá aí, eu também sei que você faz parte de um curso de esteroscopia, que tem práticas também. Fala um pouquinho desse curso pra gente. Então, eu sou coordenadora técnica do grupo CGR, que é um grupo que já existia, que são vários médicos, na verdade são 3 médicos, que trabalham com ginecologia e principalmente esteroscopia, são professores. O que eu acho muito importante, eu acho que curso de especialização, ele tem que ter professor. Embora você pode ter o professor técnico, você pode ter o professor teórico, mas tem que ter um professor no mínimo, porque é por causa da didática que é passado para o aluno. Então, é muito legal porque os 3 são professores, né? Cada um dentro do seu segmento, seja da parte prática, seja da parte teórica, seja a pessoa que faz a organização do curso, são professores. E lá a gente trabalha muito especificamente para quem já passou por esse tempo, já ou voltou para a instrumentação,
Ou tá agora começando a instrumentação depois de um período parado, ou de um período que você fez a transição de uma outra carreira. E aí, os ginecologistas hoje em dia, na verdade, todos eles estão fazendo esteroscopia, a grande maioria, Sim. né? Porque ele pode trabalhar dentro do consultório, ele pode trabalhar no ambulatório, ele pode trabalhar no hospital. Uhum. Então, ele abriu um leque, né? Hoje em dia, qualquer tipo de exame, colocação de DIU, ele acaba precisando da estereoscopia. E antigamente, esse médico, ele mandava para um centro de estereoscopia. E agora não é mais necessário isso, porque ele consegue fazer isso dentro do consultório dele. Consultório. E aí, o que é essa nossa formação para instrumentação? É isso. É dar o apoio para esse médico que vai fazer essa estereoscopia ambulatorial, cirúrgica e dentro do consultório. E tem esse segmento. O instrumentador não precisa só trabalhar dentro do centro cirúrgico. Pelo amor de Deus. Pode trabalhar no consultório com uma pequena cirurgia, com colocação de DIU, fazer exame, dá fazer tudo no... A gente trabalhou muito com fertilização, Aninha, durante o período da pandemia, né? Uhum. A fertilização, todo mundo sabe que é um processo muito caro. Sim. Você gasta uma faixa de 50 mil por baixo. E o único processo que não parei, eu parei em todos os meus segmentos. Eu sou professora também de ciências no colégio. E a gente parou também lá, fiquei dando online. O único segmento que não parou foi a estereoscopia justamente por causa disso. Eram pessoas que já tinham dado início a esse processo de FIV e que já tinham gasto um dinheiro que precisavam fazer esse exame, né, para colocação do bebê. E a gente não parou. Então, assim, hoje eu sou muito grata pela estereoscopia, porque durante a pandemia foi quem me sustentou, né? Diretamente e indiretamente. Então, assim, a gente tem que parar de formatar o instrumentador como uma única opção, como trabalhar diretamente com o médico dentro do centro cirúrgico para uma especialização. Eu falo para meus alunos que a gente tem que colocar, a gente tem que ter várias cestinhas, igual quando a gente serve o café da manhã, né? A gente tem que ter um docinho, um biscoitinho, um pãozinho, e é isso que tem que ser o profissional. Hoje ele não dá para estar engessado numa só profissão, numa só especialidade. Uma só especialidade, Ana. Ali disponível. Você tem que estar aberto. Acho que mais do que disponível é aberto. Porque se você estiver disponível, mas não estiver aberto para aprender, você não consegue. Então, assim, você tem que estar disponível, mas também você tem que estar aberto para aprendizado. Se eu viro para você hoje e falo assim, Ana, vamos aprender estereoscopia? Você fala assim, vamos, você já tem mais uma profissão. Você já tem mais uma equipe. Você já tem mais um modo de ensinar. Entendeu? Por isso que se especializar, procurar, mesmo que não é o seu foco naquele momento, mas apareça uma oportunidade, faça. Porque é base, né? A instrumentação é básica. Assim como qualquer nível superior, qualquer nível técnico. Ele é básico. Todo mundo aprende a mesma coisa. A gente tem que partir do princípio que quando você se forma, todo mundo está aprendendo a mesma coisa. O que você aprende a mais que o outro precisa para você ser melhor do que ele? Eu não digo melhor em técnico, eu digo melhor em aprendizado, em oferta, entendeu? Porque a nossa procura é grande. Sim. Mas não tem ninguém para ofertar. Então, quanto mais oferta você tiver... E às vezes a informação não chega, que a gente estava conversando. Não chega. Às vezes o profissional, ele tá até pensando em fazer aquela área, mas a informação não chega. Então, tem que ter um pouco mais de publicidade, né? E, é claro, também a busca, né? Para quem não sabe, eu também tenho uma mentoria online de cirurgia plástica, né? Em foco, no momento, é rinoplastia, tá? E eu vou trazer ainda uns cursos livres, mamoplastia, bléfaro. Então, vocês ficam ligados aí que vai saindo esses cursinhos. Tem coisa boa pra sair. Tem coisas boas pra sair. E é muito legal, Ana, você falar sobre isso, porque normalmente quando o aluno termina, eu falo propriedade, né? Ele termina a aula teórica, né? Porque ele muda, tá? Da aula teórica para aula prática, a gente tem duas vertentes. Então, quando ele sai da teórica, ele tem certeza que ele quer trabalhar com cirurgia plástica, mas ele não sabe nem por onde ele começa. Ele nem sabe, ele só quer chegar lá. Ele só quer chegar lá, porque a gente tem vários comentários. A cirurgia plástica paga bem, a cirurgia plástica tem muito médico, a cirurgia plástica paga na hora. E aí, tudo isso, lógico que os olhos brilham, né? E aí ele fica um pouco perdido, porque ele fala, eu quero trabalhar com isso, mas por onde eu começo? Né? De que forma, né? Eu sempre dou uma dica, né? Quando a pessoa me pergunta, eu até fiz um post sobre isso. Até para quem está fazendo o curso de instrumentação cirúrgica, faz um cartãozinho social seu, com seu telefone, com algumas informações suas, e entrega para um instrumentador que você admira. Porque a gente tem que ter ética. Perfeito. Você não pode chegar num cirurgião, acabou a cirurgia, você vai lá no cirurgião e fala, doutor, quando você precisar de uma instrumentadora, você pode me chamar? Perfeito. Não faça isso. Entrega seu cartãozinho, o seu telefone para instrumentadora.
Porque você não Ela é pode sua passar ponte, né? E ela é sua na ponte. frente do instrumentador, Perfeito. né? O colega, eu sempre falo que o nosso colega de trabalho, ele vai ser o nosso maior empregador, Sim. né? E quem é o nosso colega de trabalho nesse meio? É o instrumentador Né? cirúrgico. Foi assim que eu comecei. Todo mundo. Eu fiz um cartãozinho e eu trabalhava em centro cirúrgico, então me facilitou. E eu entregava para os instrumentadores. Olha, quando você precisar de uma ajuda, você... Tô aqui. Exatamente, eu tô aqui. E foi assim. Perfeito. E devagarzinho, e foi me indicando para as cirurgias. E assim, devagarzinho, você vai conseguindo a sua equipe. Verdade. Né? Mas sem passar na frente de ninguém e atropelar nenhum profissional. Porque tem que ter respeito. É o pacote ético que eu falei. Exato. E qual dica que você dá para o instrumentador que ele está iniciando a instrumentação? Então, eu sempre trabalho com cronograma, coisa de professor, tá, gente? Eu sempre falo que a gente tem que dividir entre a parte teórica e a parte prática. Na sua parte teórica, quando você tá tendo aula, é absorver o máximo que o professor tem pra você. Ai, é chato, é cansativo, é muita teoria. Ai, meu Deus, eu tô tendo que ver CME. CME é chato demais, né? Ai, eu preciso ver esterilização. Para quê? Faz parte. Sabe? Ah, eu preciso passar por um hospital que tenha Exato. campo de pano. Por que se eu vou usar só campo descartável? Então a gente começa a ficar engessado na teoria. Uhum. E aí você já cria uma barreira e um problema. Sim. Então esteja aberto para receber tudo que tem a teoria. Porque, gente, pelo amor de Deus, ninguém monta um cronograma achando que você não precisa daquilo. Senão a gente nem faria. Exato. Então tudo que tá ali precisa ser utilizado. Beleza. Me concentrei na parte teórica. O que eu vou fazer agora na parte prática? Bom, onde é meu campo de estágio? Esse campo de estágio tem supervisão? A supervisora pode me ajudar em alguma coisa? Ela pode me indicar, ela pode me ajudar, eu posso absorver o que dela? Porque a gente está lá para isso. Nosso campo, por exemplo, a gente tem 3 supervisores. A gente tem a Patrícia Guerra, tem a Priscila e tem eu. E todos nós trabalhamos com coisas diferentes. Então, a gente tem sempre o que absorver e a gente está lá para doar. Então, nesse momento, é o quê? Evitar faltar. Aproveitar a oportunidade. O médico, na verdade, eu sempre falo que o médico ele é uma pessoa vaidosa, mas ele é um vaidoso professor. Se você perguntar qualquer coisa, ele vai ter um prazer imenso em te explicar. Imenso. E ele vai te explicar até mais do que você entende. Às vezes ele vai falar algo que você fala assim, peraí, isso aí eu ainda não sei. Uhum. Mas você vai precisar disso futuramente. Eu sempre falo que, assim, minha grande professora, além de Claudinha, né, que é a Claudinha maravilhosa da estereoscopia, foi a doutora Cláudia. Porque, na verdade, quando eu fazia os exames com ela dentro do consultório, ela falava assim, você sabe o que é uma sinéquia? Olha, é aquilo ali, olha. Vai passando, olha, a água vai dissolvendo. Muito legal. Você tá vendo essa paredinha descendo? Olha, isso é isso. Ou não, olha, não pode ser. Isso é um mioma, é um interno, é um externo. E aí eu fui tendo uma visão ampla. Por quê? Ah, porque você é médica? Não, porque depois eu preciso saber a quantidade de Você soro. tem que entender Exatamente. o processo. Se eu preciso ligar um elétrico, eu preciso ligar energia. Então, quando ela começa a falar, ela coloca o estereoscópio lá dentro, eu já sei o que ela precisa. Então, assim, essa é a grande observação que a gente precisa ter no estágio. Por exemplo, quando a gente pega paciente que vai fazer uma prótese de quadril, né? Qual é a primeira etapa? Ah, eu vou dar o bisturi. Beleza, mas sangrou, não sangrou? Eu preciso de um bisturi elétrico? Eu não preciso? A compressa que eu tenho é suficiente? Mas isso é estar prestando atenção dentro do campo. Então, o meu conselho é absorver essas duas partes. Mas sem pensar, Ana, que esse momento é aquele que vão te convidar para trabalhar. Sim, exato. É para você se doar naquela cirurgia para que tudo ocorra. Ai, mas né? eu tô desesperada, eu preciso trabalhar, então eu tenho que dar tudo nesse estágio. Então, depende do que você tá querendo doar nesse estágio. Se você tá procurando um emprego, mas não tá se importando com o que você tá aprendendo, não tem jeito. Porque tem sempre alguém te olhando. Exato. O Sempre. tempo todo, é o que eu falo, também como dica. Seja sempre solícito, educado, seja com um profissional da limpeza, seja com um manobrista, sabe? Porque uma hora essa pessoa vai te ajudar. Na verdade, a gente tem uma escala de gentileza, né? Eu costumo falar que quando a gente está entrando num ambiente que não é nosso, né? A gente pede licença e tira o sapato, né? É assim que funciona nos hospitais, é assim que funciona na casa das pessoas. Sim, a gente tem que tratar o outro como gostaria de ser tratado. Exatamente. Para começar, isso é para começar. Perfeito. Porque uma hora esse profissional que você foi educado, foi solícito, ele vai te ajudar. Uma circulante, né? Se você chegar com pompa, né, a tratar a circulante como uma qualquer, essa circulante, no momento você que trabalha com emergência, seu celular fica lá tocando, ela não vai atender seu telefone. Ela não vai fazer essa gentileza para você.
né? E na verdade o que acontece? É uma parceria. Às vezes a gente precisa a gente tá numa mesma sala, né, Aninha? E a gente precisa de 2 cirurgias na mesma sala. Então a gente precisa de uma seguida da outra. Exato. Quem funciona ali, na verdade, além da equipe, é o pessoal que trabalha como técnico e o pessoal da limpeza. Né? Eu sempre brinco que eu falo, quem me salva são os técnicos e o pessoal da limpeza. Que agiliza a sala. Quanto mais rápido, Exato. melhor eles fizerem, o processo anda melhor pra mim. Eu saio mais cedo, acontece tudo melhor. Tudo melhor. Eu acho. E a melhor coisa é quando você chega pra cirurgia e a pessoa fala, ai, Ana, é você. Ai, que Nossa. delícia. É muito bom. Aí eu falo, gente, ganhei meu dia. Eu brinco sempre que a gente, todo dia a gente tem que vencer barreiras, né? E quando a gente começa num lugar novo, né, Ana? Uhum. A gente tem sempre as barreiras das pessoas que já estão lá há muito tempo, que já estão acostumados. Não, eu gosto desse jeitinho. Uhum. Não, eu quero fazer dessa forma. E a gente tem que respeitar. E aí, dentro da sua alimentação com a dela, vocês vão se acertando. E aí vai ter uma hora que ela deixava assim, mas se você fizer assim, ela fala, não, é a Ana. Exato. É a Ana tá tudo bem. Entendeu? Então, assim, é dessa forma que a gente tem que se apresentar. Porque, assim, eu falo que a gente trabalha o estágio no hospital, basicamente, público, né? Municipal. Onde a gente tem metade dos funcionários são concursados e a outra metade é Rio Saúde. A outra metade é contratado. E, assim... Você tem 2 tipos de profissionais diferentes. 2 profissionais diferentes, com 2 posturas diferentes, com jeito diferente de trabalhar, com metodologia diferente. A gente vai ter técnico de enfermagem que também é instrumentador cirúrgico, porque ele acumula 2 funções. E, assim, quando você aprende a trabalhar com qualquer pessoa, porque é assim que funciona. Ah, pessoa difícil, Cris... Paciência. Paciência. Entendeu? Eu não quero entrar nessa sala, eu não quero entrar... Eu morro de rir quando o aluno fala assim, eu não quero fazer dupla com esse colega. Ele é muito difícil. E eu falo, gente, essa pessoa não sabe o que é ser difícil. Não sabe. Né? Os caminhos, porque você vai encontrar cirurgião, gente boa. Já ouvi falar cirurgião que joga pinça. A gente vai encontrar todo tipo de pessoas, Ana. Porque, assim, não é o cirurgião, são pessoas. São pessoas. E as pessoas têm bom humor, mau humor, dia ruim. Tem umas que são muito animadas. Eu brinco que já trabalhei com médico que brinca, fala pra caramba, conversa. E eu já trabalhei com médico que quase não fala. Eu trabalhei com médico que você trabalhou. Sim. E ele quase não fala. Entendeu? E eu tagarela desse jeito, mas eu ficava, quietinha. Porque a gente sabe o momento que pode falar. Tem hora que dá e tem hora que não dá, né, Aninha? Você tem que saber quando você é conveniente. É a postura. Né? Tem que ter o bom senso. Perfeito, é isso aí. Então, assim, o conselho que eu dou é absorver. A Ana pode levar uma pessoa para aprender. A Cris pode levar uma pessoa para aprender. Então, vamos lá. Eu não tô ganhando nada, não sei o que, mas você tá aprendendo. O meu primeiro diploma de videolaparoscopia foi um cirurgião que me deu. Como é que ele me deu isso? Porque não existia curso de videolaparoscopia. Agora tem milhões, um em cada esquina. Mas não tinha curso de videolaparoscopia para instrumentador, tinha para cirurgião. Sim. Eu peguei aquela época onde o médico levava a maleta com um vídeo, com todo equipamento. Ele levava dele. Todo o equipamento era dele. E aí eu virei para ele e falei assim, doutor, eu quero aprender. Ele falou, você quer aprender? Então vamos lá. Eu trabalhei muitos meses, Ana. Por muito pouco. Imagino. Muito pouco. Mas o que eu aprendi, a bagagem que esse médico me deu, eu tenho uma bagagem incrível. Foi pelo conhecimento, né? Pelo conhecimento, total. No final Ainda do mais curso... quem tá iniciando, ele não tem que pensar... Claro, todo mundo quer ganhar seu dinheiro. A gente vai falar sobre transição de carreira, que as pessoas têm medo de transição de carreira, né? Exato. Mas a pessoa tem que ter paciência, como você tem um processo para você poder chegar lá. Sim, no final mesmo quando você acha que você chegou lá, não chegou, você tem que estudar. Um pouquinho tem que mais, No final desse período que ele me explicou tudo, eu virei pra ele e falei assim, doutor, você tem firma reconhecida? Ele falou, tenho. Aí eu falei, então eu vou fazer um diploma e o senhor vai carimbar e eu vou reconhecer sua firma, o senhor vai me dar um certificado. Ele, como assim? Eu falei, você não me ensinou? Eu sei. Ele falou, sabe, então você vai me certificar. Muito bom. E até hoje eu tenho lá o certificadinho com firma reconhecida. E tem muitos anos isso, Ana. Tem mais de 20 anos. Então, assim, é um poder de empreendimento. Você tem que começar a saber como empreender na sua carreira. Porque foi aquilo que me deixou entrar na Santa Casa de Misericórdia. Se hoje eu sou professora da Ana Bartel, foi porque eu levei esse diploma, né? Feito lá, né? À mão, escrito bonitinho, certificado. Como você disse, não tinha muitas pessoas especializadas. Não você tinha. Foi fez a maneira acontecer. Que eu entrei. Eu tinha pouco tempo de formada. Quem vai dar... As professoras lá tinham 20, 30, a idade que eu tenho agora para dar aula. Mas eu cheguei com uma bagagem que ninguém tinha. E aí foi onde eu entrei.
Muito bom. Cris, eu vi que você também trabalha com proloterapia no Batalhão de Operação Especial do Rio de Janeiro, no BOP. Isso. Conta um pouquinho pra gente sobre isso. Então, isso também foi uma oportunidade bem legal. E eu gosto de conversar como é que eu cheguei nesse ponto. Por quê? A gente teve um curso aqui logo após pandemia, que foi um curso para médicos. E ele custava 3 mil euros. Então vieram Carinho. Muito caro. Então ele veio médico dos Estados Unidos, veio médico do México, veio médico de todo o país. Quem estava sediando isso é um ortopedista que era muito meu amigo. Ele conseguiu o espaço e ele conseguiu esse treinamento no Batalhão de Operação Especial no final do curso, para fazer nos soldados, né? Como se fosse paciente vivo, né? Para poder fazer a proloterapia. E aí ele virou para mim e ele falou assim: poxa, eu tô precisando de alguém para trabalhar. E aí eu tô dando animadinha, eu falei assim, poxa, que ótimo, eu quero. Pra fazer o quê? Ele falou, então, você vai recepcionar os convidados, que são os médicos, você vai indicar as salas que a gente vai trabalhar, você vai preparar os equipamentos em cima, você vai servir cafezinho, você vai fazer o que você precisa, qualquer coisa que precisar, porque ele falou, Cris, eu não tenho ninguém pra me ajudar. Eu preciso de você mais uma pessoa. E aí veio 2 problemas, Aninha. Primeiro, a língua, porque a gente tava recebendo argentino, americano, mexicano, tudo quanto é país, o meu portunhol é péssimo, o meu inglês é muito pequenininho. E eu falei, como eu vou me comunicar com eles? Ele falou assim, a saúde tem uma comunicação universal. Fica tranquilo. E eu fiquei. E foram 3 dias, assim, muito legais. A gente, em troca dessa troca de energia, eu basicamente recebi o meu diploma. Então, eu tenho um diploma internacional de proloterapia para biomédico e instrumentador cirúrgico. Acredito que seja o único no mundo, tá? Porque, na verdade, eles não têm esse curso para instrumentação. Não existe ainda, né? Estamos... Ainda. E ele me certificou. Eu tenho uma certificação internacional, né? Dessa empresa que fez a Prolatam. Mas a empresa brasileira, que é a empresa de ortopedia regenerativa. E aí, o que aconteceu? Como a gente ficou com os pacientes que foram feitos durante o curso, que são os pacientes do Batalhão de Operação Especial, a gente recebeu um convite de lá para continuar tratando eles, né? Olha, a gente tem uma instituição chamada Avabop, que é uma instituição que faz um tratamento, presta serviço, como se fosse um plano de saúde de ajuda para eles. E ele falou assim, olha, vem para cá e termina de tratar esses soldados, né? Porque é importante para eles. Porque a proloterapia, gente, nada mais é do que um tratamento de dor não invasivo. A gente alternativo. A gente faz a utilização de açúcar, não é medicamento, é glicose, tá? Só que em diferentes quantidades, que pode ser feitas na coluna, no ombro, nas articulações, intramuscular. E aí você tem que saber a concentração de cada local para diminuir a dor. Você, quando faz essa infiltração, o paciente, na verdade, ele reage sozinho. Porque quando a gente sente dor muito tempo, o corpo esquece aquele pedaço que tá ali. Ele fala, fica aí. Só sentindo dor e vai tomando analgésico. A gente vai fazer com que o corpo lembre que aquela dor tem lá, para quê? Para ele mandar substâncias para fazer o quê? Regenerar aquele espaço. Que é uma dor crônica. Exatamente. Por isso que ele chama de medicina regenerativa, ortopedia regenerativa. Porque a gente vai lembrar o corpo o tempo todo com esse tratamento, que ele precisa continuar tratando internamente. A gente tem tratamento no corpo para tudo. Né? É muito legal. Mas se a gente pegar um pouquinho o açúcar, a gente tratava ferida. Bem antigamente com açúcar. Aquelas escaras enormes, era açúcar. É verdade. E legal. É muito legal. E assim, é uma descoberta, não é de agora não, gente. É de quando eu nasci, 1975, tá? É muito antiga. Só que assim, a gente vai demorando um pouco até aprimorar, até fazer. E assim, esse trabalho é muito legal. É um trabalho que a gente faz de 15 em 15 dias. Sou eu, mais 2 ortopedistas que a gente trabalha lá. E assim, é muito satisfatório, é muito legal. E assim, me dá uma satisfação grande ver o resultado. Porque eu gosto de cirurgia, a gente vê o resultado, né? Assim, cirurgia é o resultado imediato, Exatamente. Né? Essa já é uma terapia que você vai ver ao longo do tempo. E é muito legal quando ele sai de lá e fala, nossa, que mágica, não sinto mais dor. E a gente fala, pô, que legal, que bom. Porque a gente precisa aliviar a dor. Isso funciona em idosos, a gente faz isso também no consultório, ambulatório. É uma medicina aí que a gente tem pra, quiçá, pro resto da vida. Poxa, muito legal. Eu adoro. E pegando esse teu gancho da língua, né? Eu acho importantíssimo. A gente que é instrumentador, a gente, esquece a língua. Não, eu trabalho com cirurgião plástico e vem pessoas do mundo inteiro assistir cirurgia. O meu inglês, olha, ele levantou.
É muito bom, O né? meu inglês tá ótimo. É muito bom. É a Então, prática, né, Aninha? É a prática. Então, o importante da gente também buscar a língua para associar ao nosso trabalho, né? São as chamadas, a gente fala que são os apêndices da profissão, né? A gente tem que saber um pouquinho de cada coisa, porque isso ajuda você a melhorar aquilo que você já faz, né? Então, assim, se eu sei um pouquinho o inglês, eu vou saber ler, por exemplo, um artigo. Sim. Eu vou entender o que o médico tá falando. Por exemplo, o seu cirurgião que trabalha com muita gente que ele traz para aperfeiçoar aqui dentro. Então, assim, você consegue se comunicar com ele. Exato. Então, isso tudo ajuda muito. Eu brinco que existe o antes e o depois desse curso que eu fiz, assim, o meu espanhol melhorou muita coisa, o meu inglês de entendimento melhorou muita coisa também, acho que precisa só um pouquinho mais de conversação, mas o de entendimento, assim, perfeito, eu posso ler uma bula, uma receita que eu consigo resolver. Agrega, sempre agrega, muita conhecimento não perde, né? Não perde. Cris, você também, esse monte de profissão, um monte de coisas que você faz, e você ainda é mãe solo. Verdade. Como você consegue administrar tudo isso, né? Eu ainda tenho meu esposo para ajudar, eu tenho 3 filhas, mas eu tenho meu esposo para ajudar, minha filha mais velha, mas você é mãe solo. Como você consegue administrar isso tudo? Você também é professora. Como você consegue fazer tudo isso acontecer? Então, na verdade, o que acontece? Quando a instrumentação, para mim, ela foi dividida em dois grandes momentos na minha vida. O primeiro momento foi quando eu fiz e eu corri muito atrás e eu solidifiquei, né, a minha carreira, mas ela engessou, porque eu tive que parar por causa da minha filha, que se chama Manuela, e ela hoje está com 12 anos, só que quando assim que eu fiquei grávida, eu ainda estava como supervisora no Lourenço Jorge, e lá a gente toma muita radiação por causa da ortopedia. E aí eu lembro direitinho que o médico de coluna falou assim pra mim, poxa, você já tá virando mãe velha, né? Porque eu tive a Manu, já tava com 37. Ele falou, pô, você não tem medo de uma hidrocefalia, você não tem medo... Ai, gente, que horror. Sim, mas é uma realidade, Ana. E aí, o que eu fiz? Eu recuei. Então, eu parei todos os meus trabalhos de instrumentação cirúrgica durante um período grande, tá? Durante esse período, eu só fiquei dando aula, e que foram 5 anos. Exatamente 5 anos. Quando a minha filha fez 5 anos, começou o bichinho do desespero a querer voltar para a área. Sim. E quem me deu a oportunidade foi a Cláudia, lá na Perinatal. A Cláudia é maravilhosa. Maravilhosa. Claudinha, coração pra você. E ela e a Mary, assim, são fantásticas. E elas me deram a oportunidade... vem pra cá e entra num sobreaviso e a gente dá um jeito depois, o que dá divide, o que não dá não divide, e a gente vai dando o nosso jeito. E aí eu peguei os sobreavisos do final de semana. Por quê? Porque eu já dava aula durante a semana e eu tinha a Manu pra cuidar. Só que eu ainda era casada. Então o que aconteceu? Durante a pandemia, quando eu me separei, aí eu me vi numa berlinda. Por quê? Eu tinha que dar aula na Santa Casa, eu tinha que dar aula no colégio, eu tinha que instrumentar, eu tinha meus sobreavisos, eu era supervisora do Lourenço Jorge e era coordenadora pedagógica. E ainda tinha o BOP. Eu falei, como eu vou fazer? E aí eu comecei a entender a logística e, assim, eu acho que é uma coisa muito legal é você ser sincera com o seu empregador, sabe? Eu acho que é deixar claro desde o início, assim, olha, eu tenho isso, isso e isso. Eu preciso muito, mas eu só tenho isso aqui pra dar. Isso. Seja sincero, seja aberto. E os médicos, por incrível que pareça, as equipes, elas foram se adequando aos meus horários, Ana. Poxa, muito legal. Tanto que hoje em dia, tudo que eu faço, eu pego 1 hora no colégio e saio 3h15. Tudo que eu faço hoje em dia, ele para meio-dia na área de instrumentação. Ele para meio-dia. Então, eu vou segunda-feira para o batalhão de operação, 11h40, eu tô saindo de lá, posso voltar pro colégio. De lá eu pego a minha filha, às 3h15, a gente volta para casa. Então, assim, mas para isso, foi o que eu falei, eu tive que solidificar uma carreira para depois poder fazer as escolhas certas. Porque a gente tem que entender que, assim, a gente tem limitações, né? Hoje em dia, eu vou fazer 50 anos esse ano. Eu não posso, por exemplo, carregar tá um arraso. Eu não posso, por exemplo, eu não consigo carregar caixas de ortopedia, 4, 5, 6 caixas. Eu não consigo, gente. E, assim, isso humanamente possível na minha condição. Entendeu? Os sobreavisos de madrugada, eu não tenho como, porque a minha filha não tem como ficar sozinha em casa, né? Então, as coisas vão se agregando. Não é fácil. Assim como a gente ia falar sobre a transição de carreira, e eu acho que entra muito bem nesse período, a transição de carreira, gente, não é fácil. Eu, quando me tornei instrumentadora, eu era lojista, eu trabalhava como vendedora em loja.
E eu tinha uma CLT, eu sabia quanto eu ia receber. E eu já pagava aluguel com 18 anos. Né? Aluguel, condomínio, eu dividia as despesas de casa com a minha mãe. Como é que eu ia fazer isso para ganhar R$ 43,50, R$ 32,90? Num cheque cruzado, lá, você nem pegou essa época, você é muito novinha, pra trocar lá no Banerj, no Banco do Brasil. E era uma loucura. E eu falava, caramba, como assim? Como é que eu vou juntar esses migalhinha toda pra dar o meu salário? Então aí que eu falo, você tem que saber se organizar, Ana. Isso uma hora vai cobrir. E vai e cobre bem. E você sabe disso. Mas pra isso você tem que se organizar. Então eu tive que me organizar pra conseguir falar pra minha CLT, ó, tchau, tchau, tchau. Agora dá. Porque o instrumentador cirúrgico, ele é independente. Ele é independente. Ele precisa saber quanto ele vai ganhar, quanto ele vai receber. E assim, eu não sei, eu não tenho noção. Peraí, você tem noção. Você tem uma equipe que faz 10 rinoplastias no mês. Quanto é cada rinoplastia? Dá tanto? Beleza. Metade desse dinheiro é minha CLT. Sim. Você tem que se organizar, tem que fazer o seu cronograma. Exatamente. É porque não tem plano B. Não tem plano B. E você ainda pode correr o risco de ficar doente, você pode correr o risco de ser demitida, porque Sim. ninguém é substituível. Eu sempre falo isso. Ninguém é substituível. E para de achar que o médico é culpado por você não ficar uma vida inteira com ele, envelhecer com ele, gente. Assim como ele também quer inovar, às vezes você não tá inovando com ele. Né? Às vezes você não tá caminhando com ele. E assim, é triste, mas infelizmente é necessário. É necessário. E ele te dá essa opção. Ele fala, ó, você quer caminhar comigo ou você quer continuar retrógrado? Às vezes não também. Você tem que ver, ele tá evoluindo. Você tem que buscar... Prestar atenção, né, Ana? Prestar atenção. Prestar atenção. Né? Porque o médico tá ali se especializando. Eles vão para congressos. E o instrumentador, ele não quer. Ele não quer investir. Ele não quer sair ali no congresso, fazer um cursinho. Você tem que estar sempre buscando, tá? Tem congresso, tem... Workshop. A gente vai falar aqui do workshop. Vamos falar logo? Vamos falar logo desse workshop. Uma novidade muito legal. Exatamente. Vai ter várias informações. Fala um pouquinho para ele. Vamos lá. A gente fez uma parceria muito legal com a Real Médica e ela tá investindo, porque na verdade ele agora é um portal de educação. E o que eu acho ótimo, que as grandes empresas elas têm que começar a pensar na educação continuada. Do seu funcionário, de quem ele fornece, de todo mundo. Todo mundo você continua estudando. E aí eles formaram a Real Educa, que é fantástica, administrado pelo Antônio. E ele é visionário e assim, ele vai começar a abrir uns workshops sobre especializações diferenciadas. Trazer informação, levar material, você vai entender o produto, a logística dele, a técnica dele, o médico falando. E a gente conseguiu reunir, né? Eu e a Aninha e mais uma médica. E a gente conseguiu reunir para falar sobre prótese. Né? Prótese mamária, que é uma coisa, assim, que todo mundo quer saber, até quem não é instrumentador, né? Até o leigo gosta de saber, de entender. Então, convidei a Ana, porque pra mim ela é, assim, uma sumidade dentro da plástica agora, obrigada. No momento. Ela trabalha com os profissionais, assim, que é muito respeitado. Ela trabalha com professores que são profissionais que são professores, né? E eu acho isso muito importante, porque eles têm muita didática. E aí a Ana aparece também. Técnica nova, equipamento... eu fico acompanhando materiais, você só falando, olha isso aqui. Então, às vezes, a pessoa, não, é só uma prótese. Não muita coisa envolve pra prótese, né, terminar e ficar daquele jeito perfeitinho. E a gente vai levar tudo pra esse workshop. Isso aí. Vai ficar super legal, cheio de informação. Acompanha, porque a gente vai colocar botar um folderzinho com a data, tudo certinho. E assim, compareçam, porque assim, é muito legal. Vai ser uma informação vista pelos dois lados, né? A gente vai ter... Eu vou falar como biomédica, falando do biofilme, das contaminações, das coisas que podem acontecer. A Aninha vai falar de toda a parte técnica e organização desse período. Materiais. Isso aí. E a Ana e a Flavinha, ela vai falar justamente sobre o olhar médico, tanto para prótese como pro profissional de instrumentação, porque eu acho que é isso que a gente precisa, né? Sim. Entender onde que a gente tá falhando, o que a gente precisa aprender mais, e isso é muito importante. Eu acho que hoje em dia a gente tem que ouvir muito as expectativas do médico pra gente saber aonde que a gente precisa melhorar ou evoluir, o que for, né, Ana? Sim, e levar esse material para aquele instrumentador que é recém-formado, que tá atrás de informação, né? Alguma formação acadêmica.
Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a nossa mentoria, Maravilhoso. sobre nossos cursos de externos. Estou muito feliz pelo convite, vou preparar uma aula super especial. Vai ficar maravilhoso, eu acho muito legal. Eu gosto muito de falar sobre esse assunto da plástica, porque é um assunto que ele enche os olhos de todo mundo, né? Ele enche os olhos da instrumentadora, ele enche os olhos da equipe, e ele enche os olhos das pessoas que querem também fazer cirurgia plástica. E, assim, eu acho que é muito importante, hoje a gente tem que dar informação para todo mundo. É que é um resultado imediato a plástica, né? Você visualizou e finalizou. É o cliente, né? O cliente. O paciente da cirurgia plástica, ele é um cliente, né? Ele gosta de entender melhor como é que vai funcionar. Hoje em dia, muita coisa é passada pelo próprio cirurgião. Hoje em dia, a gente é bem apresentada, né, Ana? Porque antigamente a gente tinha muito isso. O paciente, ele não conhecia o instrumentador cirúrgico, né? A gente chegava lá e ele falava, mas quem é você, né? E hoje o cirurgião, ele tá tornando mais presente o papel do instrumentador dentro do contexto da cirurgia. Então, ele já fala, ele já verbaliza, olha, minha equipe tem a Aninha, que é minha instrumentadora, tem um anestesista, fulano de tal, tem o meu auxiliar, que é fulano de tal, e agora a gente é apresentado como equipe, né? Antigamente a gente era eu brinco que a gente era um pendurucalho da equipe. Agora a gente é um membro da equipe, que é muito importante. Às vezes a gente vai no quarto, vê o paciente, e o paciente já sabe que a gente vai passar lá, então ele já consegue identificar a gente na equipe. É verdade. Cris, então, eu queria que você falasse alguma consideração final que você gostaria de passar um pouquinho para quem está assistindo, para os novos instrumentadores, para quem tem interesse em fazer a instrumentação cirúrgica. Ela é muito bonita, mas ela tem seus desafios, não é fácil, tá? Você tem que ter paciência, mas no final dá tudo certo, né? Eu queria falar assim, Ana, que a gente tem que parar um pouco de romantizar todas as profissões, né? Sim. A gente tem muito essa coisa de, ai, como é lindo isso, ai, como é muito dinheiro aquilo, Para de romantizar. Você tem que agregar o que você precisa com aquilo que você precisa ganhar, com mais o que vai te dar prazer. Por exemplo, hoje, no dia de hoje, eu instrumentaria de graça. Hoje. Entendeu? Porque é algo que eu amo fazer, é algo que eu gosto de fazer, né? Só que, assim, eu não preciso mais instrumentar de graça. Sim. Porque é algo que eu já aprendi a fazer. Agora você tá na fase de passar o conhecimento. É algo que eu sei ensinar. Então, assim, eu acho que a gente tem que começar a entender que vai ter, lógico, muitos percalços pelo meio do caminho, tempo. Só que a gente tem uma ferramenta, olha, gente, maravilhosa, que é o celular. Na minha época, eu não tinha o Google para tirar foto de uma pinça e saber qual era. Né? Se eu não andasse com um livro, ou desenhasse, ou perguntasse pro médico, eu não tinha como saber, né? Então, a gente tem o Google hoje em dia, a gente tem toda a internet, a gente tem o Instagram, então a gente tem informação pra caramba. A gente tem o pulo do gato, Ana, que não tinha, entendeu? Então, a gente tem profissionais bons. Eles estão pegando a molezinha agora. Exatamente. A gente tem profissional maravilhosa, que sabe tudo de plástica, que vai te falar, não faz isso, faz aquilo, isso aqui ganha mais, aqui tem mais equipe, aqui não tem, isso aqui. Você começa a dar, eu no estágio eu vou dando dica, eu falei, gente, olha só, quer aprender? Você quer aprender ortopedia? Você quer entrar em empresa? Empresa CLT. Você vai ganhar um salário fixo, você vai ganhar ticket refeição, vale transporte, você vai ter ajuda de custo pro seu carro, você vai ter até carro em algumas empresas. Falei, beleza? Então aprenda prótese de quadril, haste de fêmur e DHS-DCS. Eu faço para todos os alunos, Ana. Eu acho que 20% assimila isso. Entendeu? Você quer saber todas as especialidades? Você quer saber plástica? Você quer trabalhar com procto? Você quer trabalhar com gineco? Você quer trabalhar... Cara, aprende geral. Seja bom na cirurgia geral. É porque, na verdade, tudo se leva a geral. Você tá numa cirurgia de abdômen. Todo cirurgião tem um problema ali, foi cirurgião geral. Vai ter que virar geral. Toda especialização, ele passa pelo clínico e pela cirurgia geral. Exato. Você vai fazer ali uma cirurgia de abdômen, aí tem uma hérnia. Você tem que saber um pouquinho da cirurgia geral. Eu falei isso essa semana com os alunos de sala de aula de sábado, que uma aluna veio falar comigo, ela trabalha com cirurgião plástico há anos já também, como secretária, agora tá fazendo curso de instrumentação, e ela falou assim, nossa, você falou uma coisa hoje que me abriu a mente. Eu falei, nossa, o que foi, né? Porque a gente fala tanta coisa, né, Ana, em sala. Aí ela falou assim, você disse que não tem necessidade de duas instrumentadoras numa cirurgia combinada. Rinoplastia com septo. Abdominoplastia com hérnia. Né? Pós-parto com cirurgia abdominoplastia. Colocação de mama com retirada de nódulo.
Por quê? Porque uma instrumentadora, se ela souber gineco, se ela souber geral, ela faz da plástica. Exato. Se uma instrumentadora de plástica souber gineco e geral, ela faz a hérnia. Tá tudo Tá interligado. tudo interligado. Aí ela falou, nossa, por isso que às vezes eu vejo, eu faço 2 recibos. Uma cirurgia de vídeo Sim, tem que saber geral, porque pode vir aberta. pode virar, pode converter. Então, assim, Sim. Antes do aluno saber uma vesícula por vídeo, ele tem que saber a vesícula aberta. Tem que saber para que serve uma mixer, para que serve uma xeron. Tem que saber. Não tem como. Hoje em dia, uma coisa tá ligada à outra. Então, assim, eu acho que o grande conselho hoje é você ter base no que você tá fazendo. Para quando você escolher a especialização que você precisa e que você quer, você já tá certo de que aquilo ali é o que você realmente quer. E uma coisa que eu sempre falo, gente, instrumentação não é cerâmica, né? Deu errado, você joga no lixo, né? Instrumentação é mexer com vida. Na mesa tem a mãe de alguém, o pai de alguém, o amor de alguém, Verdade. o filho de alguém, né? Então, assim, não faça porque, eu fiz medicina, fiz isso, fiz aquilo, agora eu quero ser instrumentador cirúrgico porque eu quero passar meu tempo. Eu queria ser médico, mas não deu certo. Eu queria ser enfermeira, eu sou advogado, mas não deu certo. Eu vou fazer para experimentar. Não faça para experimentar. Não faça. Eu converso isso no primeiro dia de aula dos alunos e eu falo assim, gente, eu não vou dar nem a chamada para vocês assinarem. Quem achar que é isso aqui, que tá fazendo porque é hobby. Tem que passar a real, né? Porque é hobby, pode passar e pedir o dinheiro de volta à matrícula. O pessoal da secretaria fica louco comigo. Falou, Cris, e o dia que desistir? Eu falei, não desiste. Não desiste, porque eu tenho um poderzinho de persuasão. Então, assim, é isso, Ana. Eu acho que mais do que a gente ter ideia do que a gente quer, é saber o que não quer. O que não quer. Descobrir o que você não quer, você vai ter certeza do que você quer. E tudo que você fizer, invista. Invista em tudo. Gente, eu já levei até sapato de centro cirúrgico para vender no curso. Eu passei um dia na Estrada dos Bandeirantes, estava fechando uma loja de EPI. E aí tinha um bando de sapato, aqueles sapatos caríssimos. Estava tudo na promoção R$ 37,90. Rematei tudo, passei o cartão. Muito bem. Dividi em 50 vezes, coloquei lá no curso. Gente, vamos comprar sapato. Isso é empreender. Isso é ver oportunidade aonde você acha. Né? Então, quando você vem, por exemplo, num lugar que você vê a oportunidade, não só naquilo que você já faz, mas algo que você ainda pode fazer, eu acho que você tá no caminho certo. As pessoas falam, Ana, como eu posso ir pra cirurgia com você? Não tem como você levar uma pessoa que você não sabe a técnica da pessoa pra cirurgia com você. Você não conhece então, aquele eu falei ser humano. Assim, bom, vou criar uma mentoria. Isso aí. Que aí eu vou ver o nível de técnica dela. Perfeito, Pelo menos foi eu que passei tudo. Perfeito. E vai ter a oportunidade dela me acompanhar numa cirurgia. Né? Você Fora já que ela vai ter um olhar daquela pessoa pra você entender como funciona a logística dela. Exato. Aí tinha outra que me perguntou, Ana, eu quero fazer o curso de instrumentação, como é que é? Eu falei assim, gente, vou conversar com a Cris, que aí ela vai passar sobre o curso. Então, tudo que me mandam pelo Instagram, eu tento sempre responder lá nas redes sociais, lá no Instagram, sempre tem informação. Um conteúdo bom pra caramba. Eu falo que a Ana nasceu pra fazer conteúdo, gente, porque o conteúdo dela é lindíssimo, lindíssimo. Eu aprendo tudo sozinha. Eu acho fantástico. Eu sou meio autodidata, sabe? Muito legal, é muito bonito. Eu consigo ver e aprender rápido. Muito bonito o teu conteúdo. Então, com a didática que vão me perguntando, eu vou passando a informação. E não tinha como eu fazer uma live qualquer, porque eu não consigo fazer nada de qualquer jeito. Sim. Eu falei assim, vou trazer a Cris para tirar dúvidas das pessoas e a gente também mostra um pouquinho das coisas que a gente faz, tá? Ela tem as mentorias dela, os cursos dela. Eu tenho a minha mentoria e eu tenho alguns conteúdos no Instagram. Aí na televisão vocês devem estar vendo o QR Code da gente para você acessar as nossas redes sociais, tirar lá a dúvida de vocês. E a gente é bem acessível, né, Ana? A gente é muito acessível. Bem acessível. Lá tem o nosso WhatsApp, pode entrar em contato com a gente, perguntar, Perfeito. Né? E é isso. Cris, eu tô muito feliz de você ter vindo. Queria te agradecer. Eu que agradeço. Eu acho que a gente conseguiu passar bastante informação. Acho que sim. Bastante coisa. E eu vou tentar trazer aqui sempre alguma pessoa para dividir conhecimento, tá? E informação. Que eu acho que tá faltando isso na instrumentação. Eu acho que sim. Eu vi muita coisa
pouca na internet, no YouTube, de cirurgia plástica. Sim. Aí eu falei assim, vou fazer o conteúdo. Na verdade, a gente tem que entender que, assim, né, existe dois tipos de conteúdo, né, na internet. Existe o conteúdo que é didático e existe o conteúdo promocional. E, Sim. assim, a gente tem que saber dividir isso também, porque a gente também que trabalha com produtos promocionais, a gente também faz o produto promocional. Que são as chamadas, que são o material que a gente divulga, Sim. os parceiros que a gente faz. Então, a gente tem que entender isso. Só que, assim, conteúdo para você explicar, para você entender melhor a profissão, para você começar... Eu vou contar uma história, assim, bem rapidinho para você sobre o meu Instagram. Eu tenho 2 Instagrams, que um é profissional e um é pessoal. E aí, um dia, eu basicamente postava o que era pessoal no pessoal e o que era profissional no profissional. Até o dia em que eu postei uma vez uma coisa profissional no pessoal por engano. Uhum. E eu nunca tive tanto comentário, eu nunca tive tanta gente vindo no As Instagram. pessoas gostam de ver era um pouquinho de cada. Era a professora do maternal da minha filha, que queria fazer instrumentação, era minha vizinha da casa lá da frente, era... E eu falei, gente, que legal, Uhum. e que legal. Falei, eu vou parar de postar as coisas no meu profissional, porque eu quero trazer gente que precisa de informação. Porque o que eu tô vendo muito, Ana, é que o pessoal que já tá formado, eles não estão mais buscando tanta informação. Eles já estão formados, Sim. né? E assim, ter uma opinião formada é muito complicado. Eu sempre falo para as pessoas que a minha opinião é sempre, ela se forma todos os dias, né? Hoje com a informação que você me deu, hoje com o conteúdo que eu aprendi, tudo isso vai me ajudar a formar mais opiniões e opiniões. Não tá fechado. A gente não é um livro fechado, né? A gente tem Exato. páginas a ser escritas até o final da nossa vida. O que eu passei, eu vou passar de novo com uma informação atualizada. É Porque isso. Todo tudo dia. vai se atualizando. Todo Exatamente. dia. Eu acho super importante. Então, assim, é legal trazer conteúdo de informação, descontraído. E o podcast é gostoso, é legal. É gostoso. A gente esquece que a gente tá aqui. Tá batendo um papo, a né? gente tá batendo Ana? um papo. É isso aí. Porque live, você tá lá longe de alguma coisa, pode tirar você do foco. Tirar do ar. Tirar do ar. É Internet. Então, aqui eu acho que a pessoa pode ver quantas vezes quiser, compartilhar. É isso. Então, achei muito legal. Maravilhoso. Obrigada, Obrigada, Ana. Cris. Um prazer, Sácio. Eu quero dizer que, assim, eu acho muito importante o que você tá fazendo pela instrumentação cirúrgica. A gente precisa de gente que enalteça a nossa doe, profissão, né? que doe, que ensine. Eu acho que tudo que a gente aprende é para ser repassado. A gente não é eterno, né? Exato. Então, assim, acho muito importante que... hoje eu ouvi uma coisa vindo pra cá no Instagram que fala sobre, independente de religião, diagnóstico, do que for, é que Deus, ele não beneficia os privilegiados, ele não privilegia quem já sabe muito, né? Ele dá capacitação, né, pra quem ele quer privilegiar, né? E ele não gosta de preguiçoso. Exatamente. Então, Exato. assim, eu acho muito legal. Eu me sinto muito feliz de estar sendo capacitada todos os dias para que eu alcance meu objetivo. E quero continuar sendo capacitada. Eu tenho tempo aberto aí. Pois é, gente, eu também. Eu quero passar informação e agradeço a Deus e os amigos que a gente adquire e que traz a gente até aqui. A gente falou da Claudinha, né? Uma grande amiga nossa. Então... A gente tem instrumentadores aí maravilhosos que estão aí, que estão para sim, ajudar. Eu quero trazer a Claudinha aqui. Já bom. vou deixar um spoiler para vocês. É verdade. Para ela vir falar sobre uma coisa totalmente fora do foco. Maravilhoso. Né? De terapia alternativa. Foi. Tá? Maravilhoso. Então, gente, eu quero agradecer a vocês ter ficado aqui até o final, tá? Vai ter outro podcast muito mais legais aqui, tá? Então, fica aqui. Vai ter muita informação, muita brincadeira e, é claro, lembrando sempre que aqui a gente está passando o nosso conhecimento. Então, você que tem alguém que se interessa em fazer instrumentação, compartilhe com essa pessoa, Verdade. tá? E porque às vezes a informação não chega. Então, a gente precisa dos amigos aí para compartilhar, Isso aí. tá bom? Curta e compartilhe. Exato. Um beijo, até o próximo podcast. Tchau. Até o próximo. Tchau.